Cid, obrigado, Nair. Oi, gente, boa noite. É uma satisfação estar aqui de novo, né, falando na CEAN. Eu lembro que quando eu comecei a dar minha primeira palestra foi aqui, que vocês que me abrigaram na primeira palestra, o grande desafio, né, porque a gente não é palestrante, a gente é estudioso da doutrina e tenta passar aquilo que a gente estuda para vocês, né? E falar de um tema tão subjetivo, porque a cura pelas decisões, né? Ali tá no cartaz é PED, mas o tema que eu recebi é a cura pelas decisões. É, cada um vai ter uma decisão na vida. E a todo momento a gente precisa decidir. Desde a hora que a gente nasce, a gente precisa decidir. Para alguns é muito difícil decidir. Eu me coloco nesse círculo ali, né? Tô vendo o Oda rir ali. É muito difícil para algumas pessoas decidir alguma coisa. Não que a gente não saiba o que quer, a gente sabe muito bem o que quer. Mas, às vezes, uma decisão implica em conflitos, né? E como é que a gente faz para decidir, então, né? Então, assim, ó, desde muito novo, a gente vai estar ali precisando tomar decisão. Gente, eu não sei se eu estou falando na altura legal, tá? Porque eu estou surda. Sabe quando você está com água dentro do ouvido? Eu estou assim, sabe? É. Então, assim, eu me escuto, mas não sei se vocês estão me escutando bem. Então, assim, desde muito novos, quando a gente já começa a ter consciência da gente, a gente precisa tomar decisão. Né? Quando a gente é pequeno, a gente só tem a decisão de aceitar ou não o que o pai fala, obedecer ou não, né? E arcar com as consequências. Mas aí quando a gente já entra lá para a adolescência, quando a gente já começa a ser mais maduro e saber o que realmente quer, ou tentar descobrir aquilo que a gente realmente quer, a gente precisa começar a tomar nossas decisões. O problema das decisões é o seguinte: às vezes eu decido por uma coisa e eu chego lá, vamos lá, a gente decidiu de repente ir para algum lugar. Em detrimento de outro, eu prefiro ir para um lugar. Se eu chego nesse lugar, o lugar não está tão legal assim, aí você fica pensando, puxa vida, eu devia ter ficado em outro lugar e resolvi vir aqui. Esse é um dos problemas das nossas decisões. A gente precisa arcar com elas. E nem sempre vão ser de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente espera, né? O resultado das decisões que a gente vai tomar ao longo da nossa vida nem sempre vão atender às nossas expectativas, né? E será que a gente realmente já fez esse trabalho, já fez essa conscientização dentro da gente para assumir as responsabilidades disso? Ou a gente ainda toma as decisões de acordo com a nossa vontade, aquilo que é melhor para mim, aqui, né? Sem se importar com o outro? Às vezes a gente diz que se importa, mas se eu puxar para mim, ninguém nem vai ver, ninguém nem vai ficar sabendo, né? Esse é o equilíbrio que a gente precisa ter, né? Eu estava escutando uma vez uma palestra da Monja Coen e ela estava falando sobre as decisões. E ela estava falando que nós, seres humanos, nós somos livres. E isso, às vezes, é muito perturbador. A liberdade, para algumas pessoas, é muito perturbadora, né? Porque é muito fácil, assim, quando a gente está passando por um problema, a gente quer a opinião de algumas pessoas, né? A gente quer a opinião de algumas pessoas que a gente considera como pessoas que têm a capacidade de discernir um pouquinho melhor do que a gente. A gente quer respostas, a gente quer, tipo, sei lá, uma fórmula mágica para resolver o problema. Só que não é assim que acontece no universo. Deus nos deu a liberdade. E é nesse momento de dificuldade que a gente precisa usar essa liberdade. E essa liberdade, às vezes, é muito, como ela falou lá na palestra dela, é muito angustiante para algumas pessoas. Porque tá, você é livre, beleza? Mas e aí, o que eu faço com isso? Eu vou por ali, vou por aqui, né? Algumas pessoas passam por esse problema e eu sei, eu também passo muito, sim, por isso, né? Então a incerteza vai fazer parte da vida da gente, tá? Algumas pessoas não vão ter muito problema com isso, né? Algumas pessoas vão ser um pouquinho mais bem resolvidas, em alguns aspectos. Mas em determinado momento da tua vida vai surgir alguma coisa que, por mais que você seja descolado, por mais que você seja bem resolvido, por mais que você tenha uma percepção sobre aquilo que você quer, vai surgir na tua vida algum momento que vai te balançar, algum momento que vai te perturbar, né? Isso é normal. E mais normal ainda, que deveria ser normal para a gente não encara com essa normalidade, é que às vezes a gente toma algumas decisões que às vezes não são tão coerentes, não são tão assertivas, não são tão boas, e a gente fica com o quê? O orgulho de voltar atrás. O orgulho de assumir, olha, eu errei. O orgulho de pedir desculpa, né? Quando eu fui montar essa palestra, eu recebi essa palestra, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso, né, com as pessoas, né?
Aí tem assim, não tem como você falar uma coisa muito técnica, né, a respeito de a cura das decisões, ó, faz isso e aquilo que não tem, né? A gente tem que puxar por esse lado da evolução moral, que é aquilo que prega o espiritismo, né? Tem alguns assuntos que te puxam mais para o campo moral, que é o que é a proposta da doutrina, né? A doutrina vem sim esclarecer a gente que tem um monte de aspectos que a gente precisa conhecer, mas principalmente a reforma moral que a gente precisa fazer. E uma dos grandes impactos da nossa reforma moral são as decisões que a gente toma durante a nossa vida, né? Vamos pegar assim uma criança que está lá escolhendo a profissão, tá? Você pode escolher a profissão, de repente, sei lá, gosta de matemática, né? Vamos entrar numa faculdade de matemática. Não sei quem faz matemática, mas alguém deve fazer matemática. Entra lá numa faculdade de matemática, né? Aí no meio do caminho, você descobre que, sei lá, gosta de gastronomia, ou sei lá, gosta de história. Está errado mudar? Não está errado. O problema é que, desde pequeno, a gente já conceitua que isso é errado. Eu tenho que fazer até o fim, porque eu entrei numa coisa, eu tenho que ir até o fim. Não é. A gente não precisa levar até o fim. Olha ali. Às vezes a gente precisa abandonar a vida que a gente havia planejado, porque não somos mais aquelas pessoas que fez aquelas escolhas, né? Não tudo muda ao mesmo tempo. A gente não está em crescimento, a gente não está em evolução o tempo todo. O que a gente não pode é atirar para todo lado feito um trem desgovernado, né? Isso não. Mas, assim, ao longo da nossa trajetória, algumas decisões, alguns caminhos, a gente precisa rever. Porque, de repente, não faz mais sentido andar por aquele caminho, né? Não faz mais sentido eu continuar trilhando isso, né? E, mais uma vez, a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas escolhas, né? Vocês escolheram estar hoje aqui, a maioria vem depois do trabalho, a maioria vem depois da escola. Podia estar em casa, estou cansada mesmo, vou lá para casa, né? Vou tomar um banho, botar um pijama e, sei lá, assistir novela, né? Ou ficar de papo, mas a maioria, vocês decidiram estar aqui. Vai impactar na vida de vocês? Provavelmente sim, né? A gente não consegue enxergar, né? Eu, pelo menos, não consigo enxergar. Talvez os médios consigam enxergar o quanto de gente que está aqui, né? A gente fala assim, a plateia, às vezes, carnal, é muito pequena perto da plateia espiritual. Mas olha só, o quanto isso vai impactar na vida de vocês. Pode ser que eu estou falando algumas coisas que não faz muito sentido, mas que lá na frente, em alguma situação na vida de vocês, vocês vão lembrar, poxa, mas ela falou aquilo ali, de repente faz sentido para mim. Ou quantas vezes a gente vem aqui e escuta uma palestra que às vezes o tema mas tá, vou lá. E vai uma frase que parece que foi feito, falou para a gente. Né? Ou às vezes fala alguma frase que você fala, eu posso ajudar tal pessoa com isso aqui também. Então são essas decisões que a gente precisa ver. O problema é assim, a gente não volta atrás de algumas decisões e vive com dor e sofrimento. Não só para a gente, às vezes com as pessoas que estão em volta da gente, a gente causa isso. Com decisões que a gente tomou equivocadamente. Né? E esse medo de voltar atrás envolve um monte de gente. Olha só, às vezes uma decisão que você toma não impacta só uma pessoa que está diretamente ligada a você. Às vezes impacta pessoas que nem você às vezes nem tem conhecimento. Né? Quantas vezes a gente já se viu em situações assim? Né? Eu levei uma bronca, não levei uma bronca, levei talvez um puxão de orelha com esse slide ali, ó, siga o coração ou siga a mente? Quantas vezes a gente já se perguntou isso, né? Porque a gente tem o paradigma de pessoa racional e pessoa emocional, né? E às vezes esquece de tomar decisão. Mas olha só, se eu tomar uma decisão pelo lado racional, ou se eu tomar uma decisão pelo lado emocional e não botar isso em prática, adiantou alguma coisa? Então, independente de se eu vou pela emoção ou se eu vou pela razão, se eu não me utilizar da ação, não vai adiantar nada, né? Então, assim, vai sim existir situações que você vai precisar voltar para dentro de você. Né? A gente tem um conhecimento aqui na casa que sabe que cada um de nós tem um filtro que tem preferência. Né? Então, as pessoas que são mais racionais, preferencialmente, vão tomar atitudes mais racionais. Né? As pessoas que são emocionais, preferencialmente, vão tomar atitudes emocionais. Mas se não botar em prática, que são aquelas pessoas que são mais práticas, que primeiro tomam ação e depois vão pensar se emocionam, vão pensar se racionaliza, o que a gente precisa é fazer um equilíbrio disso tudo. Eu acho que isso é a grande sacada que a gente precisa ter. Independente de qual filtro você está, é equilibrar isso tudo. Porque se eu só vou pela emoção, eu me desequilibro. Porque tudo que está... Né? Porque aí você perde a razão. Né? Você está com uma emoção desequilibrada, você perde a razão. Ou se você fica lá só pensando, imaginando, projetando, não sai do lugar. Ou se você toma um monte de atitude sem pensar ou sem se emocionar, também não tá errado. O que a gente precisa é fazer um equilíbrio disso tudo, né? Esse é o nosso grande desafio.
Eu acho assim que a nossa vida hoje, na condição que a gente está, ela é uma professora, né? Ela tem paciência, ela tem didática. Às vezes ela faz a gente repetir, muitas vezes, a mesma situação de maneiras diferentes, né? Vamos dizer assim, sei lá, eu não gosto da minha família, não me dou bem com os meus pais, eu não suporto meus irmãos, eu saio e vou morar em outro lugar, mas aí você monta uma família e passa pelas mesmas situações. Então, se você não aprendeu a lição, não adianta fugir, né? A vida vai fazer com que você repita a lição até você aprender. Às vezes com pessoas diferentes, mas você vai ter que repetir a lição. Então, assim, hoje, a vida é uma professora para a gente. E a gente não tem muita paciência, não. A gente quer resolver tudo para ontem, né? A gente quer o nosso tempo, a gente quer que as pessoas respeitem o nosso tempo, mas a gente quer que os outros resolvam as coisas para ontem, né? E assim, quando a gente se percebe hoje na doutrina espírita, a gente sabe que a vida depois da morte existe, que a gente vai nascer um monte de vezes. E o que a gente faz? Na próxima encarnação eu resolvo, não dou conta disso aqui, na próxima eu resolvo. Minha mãe, eu vou usar sempre a minha família como exemplo. Na família dos meus avós, eles eram em 8, né? Eu tenho 4 irmãs, mas hoje eu só tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos que dizem que não querem ter filhos, né? Então, assim, está cada vez mais difícil a gente reencarnar aqui, está cada vez mais difícil a gente voltar para aqui para resolver nossos problemas. Aí a gente pode voltar à nossa Terra, sei lá, há 100 anos atrás, né? A gente sabe que existem muitos mundos, né? Vamos voltar à nossa Terra 100 anos atrás. Hoje, daqui para frente, cada vez vai ser mais difícil a gente nascer aqui. E se a gente nasce num lugar que fosse a Terra 100 anos atrás? Então vamos tentar resolver nossos problemas agora, né? Não deixar para depois, né? Esse relativismo moral que algumas pessoas ainda vivem, né? Eu posso fazer tudo e na próxima encarnação eu resolvo. Isso tem botado muita gente a perder, né? Porque a gente não pode fazer tudo, a gente não tem o direito de invadir o espaço do outro, a gente não tem o direito de agredir o outro, né? A gente não tem o direito de passar do limite daquilo que o outro suporta. E esse outro não é aquele outro lá fora, não. É aquele outro que está dentro da nossa casa, é aquele outro que a gente convive, né? Porque muitas vezes a gente respeita quem está lá fora, a gente é cordial com quem está lá fora, a gente é muito legal e simpático com quem está lá fora. Mas dentro de casa é o cão chumbando manga, né? E aí que às vezes você fala, meu Deus, como é que a pessoa é assim? Né? Lá fora você fica, né? Cumprimenta os vizinhos, dentro de casa é o capeta, né? Então, assim, isso. Ou, às vezes, a gente, né? Às vezes não é só outro, às vezes é a gente também, né? Que é muito legal lá fora, dentro de casa é um cão chupando manga. Mas aí, tudo que eu falei, assim, como é que a gente conceitua isso dentro da nossa doutrina espírita, né? Que a gente não pode fugir disso. Na obra Espiritismo, na sua expressão mais simples, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens, no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não o faz sequer dar um passo na senda do progresso, e não o torna melhor para o próximo. Eu lembro que eu já tenho um pouco mais de 40 anos. Eu comecei o meu namoro com a doutrina espírita, eu tinha um pouquinho, eu acho que eu tinha entre 13 e 14 anos, que eu era curiosa, eu fugia. Eu dizia para minha mãe que eu ia para aula e ia lá para a Federação Espírita em São Paulo, atravessava a cidade que eu queria escutar as palestras, né? Eu não entendia muito, sabe, que era meio ainda fora, né, da realidade de um adolescente, né? Mas eu achava aquilo muito interessante. E eu tenho um pouquinho mais de 40 anos e até hoje eu me pego fazendo coisa que eu falo, meu Deus do céu, criatura, você já não aprendeu que o negócio não é assim? Né? Então, assim, o quanto esse conhecimento todo a gente consegue colocar em prática, porque é muita coisa, né? A doutrina espírita nos esclarece de muita coisa. Mas e o quanto a gente realmente consegue colocar em prática disso, né? E aí, continuando ali, né, com um dos expoentes da doutrina espírita no momento, que é o Divaldo Pereira Franco, no auge dos seus 90 e poucos anos, né, com uma lucidez que eu tenho um pouquinho mais de 40, às vezes não tenho, né, com uma memória, né, que ele tem uma memória incrível, né, ele coloca lá, qual o objetivo do espiritismo em relação a nós encarnados, já que é uma doutrina dos espíritos? Aí ele responde, ensinar que todo estado de carne é transitório e que retornaremos à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual. A nossa conduta de hoje é fruto do comportamento do passado. A nova vida de amanhã será conforme o procedimento do presente. Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos.
Então, traduzindo, quer dizer assim, que ninguém passa por nada sem o merecimento e sem alguma causa. Então, se hoje aquilo que a gente está passando está difícil, eu penso assim, a Júlia veio falando no carro, lembrou de uma coisa, que a espiritualidade, ela nos dá a possibilidade de pagar nossas contas, né? Vamos dizer assim, que as nossas dívidas, né? A conta gotas. Já pensou se ela fosse cobrar tudo a ferro e fogo como a gente às vezes cobra? Né? Então, assim, amanhã, nenhum de nós aqui, eu vou dar talvez uma má notícia, ou né, uma notícia boa, não sei, depende. Todos nós que estamos aqui hoje, nós não temos condição de subir aos céus e, todo mundo já é santo. Não somos, não temos, não. A gente ainda vai nascer algumas vezes, né? Então, assim, as nossas vidas, vamos dizer, a nossa futura vida vai ser de acordo com aquilo que a gente está plantando hoje, né? Você quer saber, muita gente, quer saber o que eu fui no passado, fui rei, rainha, fui não sei o quê, ninguém foi o cocheiro, né? Mas eu penso assim, que mais vale ter sido cocheiro. Porque os reis e rainhas antigamente não eram pessoas muito legais, né? Não tinha uma moral tão elevada assim. Então, mais vale, quando alguém pergunta o que eu fui no passado, eu penso que assim, eu prefiro ter sido cocheiro, né? Então, assim, amanhã, o que a gente vai ser na nossa vida amanhã? Aquilo que a gente está plantando hoje. E o que a gente é hoje? Aquilo que a gente plantou no passado, né? Se hoje eu passo por algumas dificuldades, se a gente olhar lá dentro da gente, essas dificuldades estão lá dentro da gente. A gente precisa resolver isso, né? E em poder desse conhecimento todo que a gente tem da doutrina espírita, qual que deve ser a nossa conduta diária, né? O que a gente deve fazer, né? Essa conduta que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem, ela impacta na coerência, no compromisso da gente em dominar nossas próprias dificuldades, né? Ou a gente usa só isso para se justificar? Ou a gente usa isso assim, já que todo mundo faz, eu não quero me sentir excluído, né? Como se fosse um bando de adolescentes. Muitas vezes eu escutava o Zé lá na CEI falar assim, nós somos crianças espirituais. Aquilo eu pensava, eu não sou criança espiritual, já começar pelo mimo aí, né? Somos sim, né? A gente é birrento, né? A gente não concorda com o óbvio, né? Porque se a coisa não é do jeito que a gente quer, meu Deus do céu, a casa cai. Porque é muito fácil ser legal e bonzinho quando está tudo de boa. Faz uma coisa que a gente não gosta para ver, né? Diz um não para ver, né? Faz uma coisa que a gente não quer para ver. Mexe nas minhas coisas para ver. Cara, né? Aí eu penso assim, né? Como eu disse, né? A espiritualidade vive testando a gente, né? Eu estou passando por um período no trabalho que todo mundo tem que mexer nas minhas coisas, sabe? Eu estou tentando ser uma pessoa elevada, né? Tentando me espiritualizar. Às vezes é difícil, às vezes dou umas mordidas, mas a gente tenta, né? Se controlar, porque aquilo ali não é meu, né? Se amanhã eu não estou lá, vai ficar para outra pessoa, mas é meu, né? Tá nas minhas coisas, não é meu, né? Nada é nosso, nem nosso corpo. A gente vai embora e esse corpo vai ficar, né? Então, muitas vezes, porque a gente tem um conhecimento de que a vida é eterna, de que a vida é não sei o quê, né? Que existe vida após a morte, que nós temos mentores espirituais, a gente se julga merecedor da providência divina. Olha, eu conheço o Livro dos Espíritos, eu já li as obras de André Luiz, eu conheço aquilo, né? Sei um monte de coisa, então eu não mereço passar por isso. Merece sim. Merece, porque conhece e não bota em prática, né? As pessoas que não conhecem as coisas são como as crianças, né? A gente cobra coisa de criança, a gente não tem que cobrar de acordo com a idade deles. A partir do momento que eles têm um pouquinho de mais responsabilidade, a gente vai cobrando. Assim é Deus com a gente. Se a gente conhece, por que não bota em prática? É difícil? É difícil. É difícil sim, porque eu já dei umas 2 mordidas hoje. Só hoje já dei umas 2 mordidas. Mas eu tenho que botar em prática essas coisas, né? A gente tem que botar. Então, como profissional, qual é a nossa atitude no ambiente de trabalho? Como é que será que a gente impacta, né? Porque assim, nós quando você se coloca assim, eu sou espírita, você vira pontinho de referência. Porque as pessoas ficam te olhando para ver qual vai ser a tua atitude diante de alguma dificuldade. Quando tá tudo, como eu disse, quando tá tudo bom, ninguém nem repara em você. Mas quando o negócio está pegando, você já fica, né? A pessoa já fica te olhando. Então, como é que você é, né? Como é que você impacta nas pessoas? Você é uma pessoa, né, que as pessoas podem chegar em você, podem conversar com você, podem se abrir com você, né? Ou você só é mais alguém que na hora que o bicho está pegando, né, pega também, que nem eu fiz, né? Dei umas mordidinhas. Né? Amanhã eu sou obrigado a comprar um chocolate para a galera. Ainda bem que todo mundo gosta de comer, né? Então, assim, como que a gente reage nas dificuldades, né?
Não adianta só botar esse monte de frase bonita, essas coisas tudo eu peguei no Instagram. Tinha lá os autores, mas eu não sei se realmente são os autores, por isso que eu tirei fora, tá? Então, olha lá. Seja a luz na vida das pessoas à sua volta. Se puder ajudar, ajude. Se puder amar, ame. Se puder escutar, escute. Se puder abraçar, abrace. Se puder estender a mão, estenda. Não esqueça que você colhe o que planta. A lei da semeadura nunca falha. Essa lei da semeadura a gente quer que funcione com o outro, né? Você fala assim, deixa algumas coisas para a lei do retorno resolver quando o outro faz alguma coisa para você. Mas a lei do retorno funciona com todo mundo, né? Sinto em lhe dizer isso. Funciona com todo mundo. E quando a gente está ligado no WhatsApp, que hoje é uma coisa muito normal, eu penso assim, quem não vive no mundo tecnológico, a gente tem que se adequar à nossa realidade. Se hoje o mundo é tecnológico, beleza, não tem problema nenhum. Você pode ter teu WhatsApp, pode ter seu Face, o Instagram, pode fazer brincadeirinha no Snapchat, com limite. E quando você está lá, o que você propaga? O que você passa? Né? Qual é a mensagem que você passa? Você passa mensagem edificante, bota lá no teu story coisa legal, ou tudo quanto é tragédia você propaga, se tem corpo esquartejado, tem gente que perde tempo em fazer isso, gente. Né? Então, o que a gente propaga quando a gente está nessas redes sociais? Que não é errado. Você tem que participar do mundo atual hoje, você tem que se atualizar. Mas como é que é teu comportamento diante disso? Né? É isso que a gente tem que fazer a diferença. Porque aí, quando tudo dá errado, o que a gente faz? A gente bate aqui na casa espírita e quer que a Dora, numa conversa fraterna, resolva o nosso problema. Não vai resolver. Né? Ela vai ajudar, ela vai escolher, ela vai te acolher, ela vai te orientar, mas o trabalho é nosso. É a gente que tem que fazer. Não adianta lá 6 dias da semana eu sou o cão chupando manga, mordendo meus colegas no trabalho. Né? E aí, uma vez por semana, eu venho aqui. Vamos dizer, a palestra dura 35, 40 minutos, você passa 1 hora aqui. Nessa 1 hora você é uma pessoa iluminada. Diz bom dia, boa noite, né? Diz boa noite, cumprimenta todo mundo com educação, mas passou dali da porta, já chuta o cachorro. Né? Então, assim, a gente tem que ser legal na vida, durante a vida toda. Né? Tem que levar para fora aquilo que a gente faz. Porque precisa existir muita coerência. Assim, é uma frase bem famosa de Paulo Freire. Né? Tem que existir coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Né? Precisa ter. Então não adianta a gente vir aqui, isso é muito legal, e da porta para fora é uma peste. Né? A gente tem que levar isso adiante na nossa vida. Vai ser difícil? Vai. E quanto mais a gente tenta ser direito, mais difícil é a coisa. Tá? Não pensa que é mais fácil, não. Quanto mais a gente tenta ser direito, mais difícil é a coisa. Por quê? A maior parte das pessoas não tem esse pensamento que a gente tem. Né? Eu penso assim, eu convivo com pessoas que não comem carne. Né? Todo mundo acha lindo não comer carne. Todo mundo acha lindo. Eu digo assim, gente, eu não bebo. Parece que eu sou um bicho do outro mundo. Como assim não bebe? Não bebo. Não bebo. Sabe? Então, assim, você ir contra a piracema é mais difícil, né? Que é uns peixinhos quando vai. É muito mais difícil. Então, a gente andar por caminhos mais retos, por caminhos mais que todo mundo está fora, é muito mais difícil. Então não pensa que quanto mais a gente tenta se elevar, mais coisas vão surgir para te perturbar. Né? E aí a gente vai, como eu disse, a vida é uma professora, mas cobra a lição. E as lições são essas, né? Na hora de você dizer quem é quem. Então, assim, o quanto que a gente é diferente das pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem. Porque se a gente é igual a todo mundo, não está valendo nada o que a gente está escutando aqui. Sabe por quê? Porque vocês vão ser cobrados de forma diferente daquelas pessoas que não escutam o que a gente está escutando, que não escutam aquilo que vocês têm acesso. Então, nem que seja um pouquinho, a gente precisa se reformar, né? A gente precisa se melhorar. Tem uma historinha que diz assim, uma serpente, isso eu conto lá na salinha das crianças, lá em Blumenau. Uma serpente, ela se perdeu e ela entrou numa loja de ferramentas, né? E ao passar entre as prateleiras da loja de ferramentas, ela esbarrou num serrote. E aí esbarrou no serrote, o serrote deu uma mordidinha nela e machucou. E ela, braba, pegou e mordeu o serrote. Quando ela mordeu o serrote, é óbvio que ela machucou a boca, né? Só que quando ela machucou a boca mordendo o serrote, ela achou que o serrote estava agredindo ela. Aí o que ela fez? Teve uma grande ideia. Pensou assim, eu vou me enrolar nesse serrote e vou mostrar quem manda aqui. Aí o que ela fez? Se enrolou no serrote e com a força de constrição que cobra tem, né, cada vez mais apertava o serrote. Cada vez que ela apertava, é lógico que o serrote, né, ia furando ela. Final da história, o serrote matou a cobra se matou no serrote.
o que acontece, né? O que eu quero dizer com essa história? Na maioria das vezes, as pessoas agridem a gente e o que a gente faz? A gente revida assim, né? Revida assim, achando que se eu ferir o outro, eu vou aliviar o sofrimento que aquela pessoa me causou. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, a gente agredindo o outro, a gente acaba se machucando cada vez mais. Então, essa é a historinha da serpente, que às vezes eu conto lá para as crianças na escola e eles ficam, meu Deus, é verdade, né, tia? Então, assim, ó, quase nunca a gente compreende, deixa eu correr aqui, senão a Dora já nem me pega, né? Quase nunca a gente compreende o porquê das provações. Mas basta olhar com paciência e gratidão que a gente vai conseguir enxergar que as bênçãos que elas trazem e tornar-se incrivelmente uma delas. E eu fico pensando assim, graças a Deus, muitas vezes Deus não me deu aquilo que eu pedi. Que eu fui lá e pedi que eu queria, e lá na frente eu falei, cara, isso era roubada. Ainda bem. Só que na hora que você está passando, você não acha isso não, né? Você fica revoltadinho contra Deus, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa ter maturidade para enxergar que algumas coisas a gente não vai conseguir, não vai ser do jeito que a gente quer. Aí outra lá. Dentro de nós tem uma reserva insuspeita de força que surge quando a vida nos põe à prova. Vamos dizer assim, se a maioria de nós aqui tivesse uma vida bem tranquila, a gente ia continuar tendo uma vida bem tranquila, ninguém ia evoluir, tá? Porque a gente só evolui hoje, no estado que a gente está, passando por dificuldade. É na dificuldade que a gente consegue se superar. Tá? Já vivemos muitas vezes. Estamos com pessoas certas para ajustar os nossos corações e solucionar os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Tá? Então, a cegonha não ficou louca e jogou vocês no caminho errado, não. Ela estava muito certa, não errou endereço. Às vezes você fica pensando assim, meu Deus, eu sou uma pessoa, sou muito diferente das minhas irmãs, completamente diferente. Mas um período que a gente viveu junto, a gente aprendeu uma com a outra, né? Ou a gente se odiou, ou a gente aprende. Então, mas vale aprender, né? Aí passa melhor a convivência assim, né? Fique em silêncio. Quando não souber todos os fatos, quando você não conseguir se expressar sem gritar, quando suas palavras foram ofender alguém, ou quando estiver no momento de raiva. Eu acrescentaria também, quando você estiver muito alegre, também não tome muitas decisões, tá, gente? Que tem efeitos colaterais, às vezes, muito graves, né? Então, assim, são cautelas que a gente tem, às vezes, que tomar. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Né? Como eu disse, a gente ainda é criança espiritual que tem uma visão muito limitada, né? Nossos mentores conseguem enxergar as coisas mais de cima e, às vezes, tentam nos guiar, mas a gente é birrento, tenta ir por um caminho que, às vezes, não vai dar muito certo. Nunca esqueça que o mais importante, que nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma. Às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes a pessoa fala, eu não faço isso porque fulano também não faz. Eu não reciclo o lixo porque de que adianta? A maioria não recicla. Mas se você recicla, você dá exemplo para alguém. Né? Eu vejo em casa assim, né? Eu tenho o hábito de reciclar lixo em casa. E os meus filhos, desde pequenininhos, se eu jogo um papel de bombom no lixo que não é para ser... Eles vão lá e catam e juntam. Aí eu fico, meu Deus, que vergonha. Vou lá e junto. Assim. Então, assim, a gente ensina, mas a gente também aprende. A gente tem que ser humilde também nisso, né? As novas gerações, a gente tem muito que ensinar para eles, mas eles também têm uma visão, às vezes, de mundo que a gente não tem, que a gente precisa aprender com eles. É preciso trocar a reclamação por gratidão. Vibrar baixo, quando você vibra baixo, essa energia volta. Cada reclamação cria uma reação igual. Experimente focar a atenção em tudo de bom que já tem na sua vida, pois tudo que você foca expande. Por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, por mais que difícil que seja a sua vida, tem algum momento legal que você pode focar ali e ficar ali naquilo ali, né? Eu quando estou muito irritado, muito assim para baixo, eu boto o fone de ouvido com uma música bem alta, que aí te tira do foco, né? Aí cada um procura aquilo que tem de melhor. Às vezes eu vou fazer faxina. Quem gosta de fazer faxina? Tem gente que gosta, mas é assim. Às vezes eu vou fazer faxina, que é uma tarefa que eu não gosto muito. Boto uma música alta e às vezes eu estou lá varrendo e dançando, as minhas cachorras ficam olhando, aí elas estão dançando também, então fica um negócio legal, né? Fica uma casa de louco, né? Na coisa, então assim... Por mais que a nossa vida seja difícil, alguma coisa tá legal. Então é naquilo que a gente tem que focar. A gente não tem que ser, sei lá, poliana, né? A história da poliana, que é aquela que acredita que tudo é bom. Não, a gente não tem que ser assim alienado. Né? Mas a gente não tem que focar só nas desgraças como como a sociedade impõe, né? Para você focar só no negativo.
Porque o céu e o inferno estão dentro de ti. São estados mentais que você escolhe se conectar. Né? Não existe céu e inferno, está dentro da gente. Pode ser um bom dia ou pode ser um mau dia. Eu fico pensando assim, normalmente segunda-feira a galera vai com uma cara que eu fico pensando, tá, mas você passou o final de semana com a tua família, com momentos agradáveis, com tudo de bom. Como é que segunda-feira você está com essa cara azeda, bicho? Né? Segunda-feira era o dia que você tinha que estar mais bem-humorado, né? Penso eu assim. Quando os jardineiros plantam jardins, não são só as plantas que crescem, os jardineiros crescem também. Então, assim, quando a gente faz boas ações, né? Não é só a pessoa que fica agradecida, não é só a pessoa que está ali sendo beneficiada, a gente está sendo beneficiado. É claro que você não vai fazer as coisas com intenção, né? Você tem que fazer as coisas de coração. Mas mesmo as pessoas, quando fazem com intenção, algum mérito elas têm. Mas um mérito muito maior é quando a gente faz as coisas sem intenção. Né? Se você doa, vamos dizer, eu tenho 2 sapatos e eu doei um, ótimo. Mas se você tentar doar aquele que você gosta mais, sapato, assim, é difícil doar sapato. Eu confesso, é difícil. Mas, assim, doa um, assim, que você, né? Ai, que difícil. Então, assim, ó, a coisa mais difícil que é pra gente é aquilo que vai ter mais valor. E para de me olhar, né? Não ore por uma vida fácil. Roguemos por Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, mas também para sermos úteis aos outros. Então, assim, por mais que a gente goste de ficar sozinho, por mais que a gente goste de ter uma vida sozinho, são as relações, são as trocas que fazem a gente crescer, né? Então, assim, quanto mais a gente troca dentro dos limites de cada um, né? Respeitando os limites de cada um. Quanto mais há essa interação entre as pessoas, melhor a gente vai ser, né? Melhor nosso coração vai se tornar. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Né? Às vezes acontecem coisas bem legais na vida da gente que a gente não está esperando. Né? As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Essa é a escolha que a gente tem que ter. E quando não souber como ajudar uma pessoa, ore por ela. Todo mundo vai se lembrar assim, de uma pessoa difícil, de um parente difícil, de um amigo difícil, de um familiar difícil, que por mais que você tente ajudar, a pessoa não requer ajuda. Você vai fazer o quê? Ela vai largar a mão? Não. Ora por ela. Ora por ela que uma hora, de tanto a gente orar por ela, uma hora ela vai se abrir, o anjo da guarda dela vai conseguir colocar alguma coisinha de boa no coração dela. Tá? Então a gente não tem que desistir das pessoas. Tá? Não precisa ficar em cima o tempo todo, mas a gente não pode desistir das pessoas. E isso aqui, a gente vive uma cultura da felicidade, né? Todo mundo tem que estar feliz, alegre. Não é assim. A gente não pode focar no negativo, mas vai ter dia, cara, que não vai estar legal, que a gente não vai estar bem, né? Olha lá, vida, boletos, crush, trabalho, dinheiro, autoestima. Tem dia que a gente não vai estar legal. Beleza, a gente tem que se respeitar. O que a gente não pode é viver todo dia assim. Aí, se você vive todo dia assim, aí tem alguma coisa errada, né? Mas vai ter dias que não vai estar legal e está tudo certo. A vida é muito curta para esperar por alguém que não sabe o que quer. Né? Pensem nisso. E há uma força que ninguém pode tirar da gente, que é a nossa fé. Então, assim, por mais que eu possa falar um monte de palavras legais, por mais que vocês se motivem, é dentro da gente que a gente vai procurar aquilo que está de bom. Sabe? É dentro de cada um que vocês vão encontrar a motivação de vocês. Já que você está aí, Juju, já pode colocar o vídeo aí para a gente encerrar. Deus do céu. Quem assistiu O Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono? E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de
qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou. E o macaquinho, com um cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando o Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Não ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Então, assim, gente, a mensagem desse pastor eu acho muito legal. Assim, sabe? Por que você colocou a história de um pastor aqui, né? O mundo espiritual não tem bandeira religiosa, né? A mensagem de todos é muito válida, né? A gente cultua a gente cultua o mesmo Deus. Até porque Deus não precisa das religiões, quem precisa das religiões são os homens, né? Porque através das religiões a gente encontra a moral que a gente não tem, né, dentro da gente ainda. Então, assim, a mensagem que eu queria passar é que, assim, o poder de escolha é dentro de cada um, né? Mas, principalmente, a gente precisa como ele falou, a gente precisa se perceber o que a gente anda vendo, com quem que a gente anda, né, com quem que a gente se envolve. Isso tudo, às vezes, porque você pode não ser aquilo tudo que está em volta de você, mas quando você menos espera, você está no meio de um turbilhão que você não consegue sair. Então, a gente tem que prestar, sim, atenção quem são as nossas companhias, né, e o que a gente está vendo. E, principalmente, eu desejo para vocês boas escolhas, né? E que essas boas escolhas não reflitam só nas vidas de vocês, mas nas vidas dos familiares de vocês, dos amigos de vocês, e nosso mundo se transforme através das decisões que cada um tomar de melhor, né? Então, tenham todos uma boa noite.